Pessoal, olha eu aqui de volta, mais calma. Como eu falei, né, eu vou deixar esse vídeo só por conta da história que eu ia contar, né, que eu vou contar. Porque o que eu tinha que falar é desabafar e deixar os links, né, eu deixei no vídeo anterior, falando sobre a campanha de Setembro Amarelo, né, e agora eu vou contar a minha história. Eu quero ser bem, assim, natural, como se você estivesse aqui, aonde eu tô, na minha casa. Conversando, como se a gente estivesse na mesa tomando café, você falando da sua vida, eu falando da minha vida e trocando experiências, né? Porque quando eu gravo, quando eu paro aqui na frente da câmera e eu vou gravar pro meu canal, para minhas redes sociais, é isso que eu sinto. Eu sinto que eu tô em casa com vocês, vocês estão aqui na minha casa e a gente tá batendo um papo gostoso, porque eu amo conversar. O canal me curou, o canal me ajudou muito. Deus usou as redes sociais e as pessoas das redes sociais para me ajudar, porque falar é muito bom e ser ouvido é muito bom. Eu ajudar as pessoas que me procuram é maravilhoso. Isso me trouxe a cura da minha depressão, da minha angústia, da minha ansiedade. Isso é maravilhoso. Eu tô muito bem sabendo que eu tenho vocês. Então, já que vocês estão na minha casa, né, eu quero contar para vocês a história da Igla. O que acontece? Hoje eu fui abrir meu Facebook e aí o Facebook fica dando aquelas lembranças para você repostar, né? E aí apareceu lá, não sei quantos anos atrás, eu postei o luto da minha amiga Igla. Você que não sabe, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo lembram dela. Mas você que não sabe, tá chegando agora, eu moro em Uberlândia. E quando eu era pequena, eu fui criada pela minha avó, né? Todo mundo sabe, que me acompanha em meus vídeos, sabe que minha mãe me abandonou quando eu era pequena. Pra mim, na minha mente, na minha cabeça, eu cresci assim, sentindo que eu fui abandonada. Hoje nós temos um relacionamento maravilhoso. Hoje ela é uma mãe maravilhosa, melhor mãe do mundo. Mas eu tive uma história muito triste com a minha mãe, com a minha família, né? Você que não conhece minha história, eu aconselho você a assistir os vídeos da minha história na playlist. Então, assim, eu fui criada pela minha avó até mais ou menos uns 9 anos, 8, 9 anos, por aí, né? Desde quando eu nasci. E a gente morava assim, um ano mora no Sucupira. Quem conhece Sucupira? Sucupira é onde fica a cachoeira, aqui na cidade de Uberlândia, muito linda, onde tem um rio que abastece a cidade. E se você não sabe, um pouco pra cima da cachoeira, o mato tampa, né? Mas tem uma colônia lá, e eu morava nessa colônia. Tinha umas 12 casas, mais ou menos. E era mais menino homem do que menina mulher. Eu morava nessa Sucupira. E a gente estudava numa escola quase perto de Uberaba, que chama Pinus Plan, na Fazenda do Lobo. Quem aí tá ouvindo esse vídeo já estudou lá? Se você já, deixa aí nos comentários. Melhor escola que eu estudei na vida. Muito boa. E aí, a nossa van sempre passava e pegava a molecada, né, nas estradas pra ir pra escola. E aí um dia, nós parou numa fazenda mais pra frente, tava a Igla lá, né, cabelinho pretinho lisinho, pititinha. Nós fez o jardim e o prézinho junto. Nós era catarrenta ainda. E eu olhei lá, eu fui uma menina sempre muito humilde, a gente não tinha condição de ter nada na vida, né? Infelizmente, assim, nós era muito humilde, muito humilde. Eu ia pra escola, né, como eu já falei nos meus vídeos, com roupa ganhada dos outros. Então as roupas, eu ganhava roupa muito grande, eu ia igual a jeca pra escola. E pioenta, né? Pioenta, cabelinho, tudo. Meus tios cortavam meu cabelinho. Então pensa no tanto que eu era descolada na escola, linda, né? De jeito nenhum. Aí nós parou, na hora que a van parou assim, ó, van nada, era uma perua velha. Na hora que a perua velha parou assim, eu peguei e dei aquela olhada de recalque assim, né? Já não fui com a cara dela, falei assim, menina metida. Porque a mãe dela e o pai dela tinham condição financeira, ela tinha uma lancheira top, ela tinha sapatilha top, ela tinha mochila top, né? O corte de cabelo dela era top. Eu era ruim, eu era pirracenta, eu era briguenta. Todas as coisas ruins que as pessoas faziam comigo, meu histórico de vida, que você já sabe, que eu já contei, de abuso, um monte de coisa, eu descontava nas pessoas. Eu tipo assim, era meu escudo era atacar, fazer mal pros outros. Eu era briguenta. Menina, eu virei um cão na vida dessa Igla, tadinha. Aí virou minha inimiga. O meu prazer de ir pra escola era infernizar ela. Resumindo, foi passando os anos e a gente acabou que a inimizade virou uma grande amizade. Grande amizade. Eu gostava demais dessa menina. E nós recreio junto, sabe? O que acontece? A mãe dela e o pai dela teve que mudar pra cidade. E ela pegou e mudou pra cidade. Eu fiquei quase um ano morrendo por causa dessa Igla, gente.
quase morrendo por causa dessa igla, porque acabou minha graça, tipo, a escola. E aí, o que acontece? Como eu falei que eu fui criada com minha avó, chegou uma fase que a minha mãe pegou eu de volta, né? Pegou de volta pra morar com ela. E a minha mãe comprou um terreno e construiu uma casa bem perto de onde a bendita da igla foi morar, né? No nosso bairro aqui, que todo mundo conhece nós aqui no nosso bairro. Na hora que o caminhão da mudança passou na rua assim, menina, eu olhando assim, onde que eu vou morar, que bairro é esse, não conheço, bairro novo. Na hora que eu olho assim, brincando na calçada, a catarreta da igla, menino, meu mundo virou um arco-íris assim, ó. Falei, gente do céu, não é possível. Menino, eu grudei nessa igla, mas que felicidade. Menino. Aí só pra resumir pra vocês entenderem. A igla, ela sempre foi uma pessoa assim, que ela tinha de tudo. Ela foi criada com pai e mãe que foram casados, criaram elas juntos, né? A mãe dela e o pai dela tinham condição financeira, eles tinham uma sorveteria e uma pastelaria. E a igla tinha caixas e caixas de sapato na casa dela. Nossa, sabe o que eu tinha? Um tênis velho preto furado. Chulezento que dói. Você não tem ideia do chulé daquele tênis. E eu era tão ruim. Nós mesmos se amando, não vivendo uma sem a outra, com muita amizade, eu ainda era pirracenta. Porque eu ainda continuava. Depois que eu fui morar com a minha mãe, que eu tinha padrasto, pedófilo, que, nossa, eu não vou estender esse vídeo, eu não vou falar sobre essa parte, porque eu já gravei vídeo falando sobre isso. Então, assim, assiste os outros vídeos, mas a minha vida virou um inferno. Eu cresci uma jovem muito revoltada com a vida, com o mundo, com Deus, com tudo, né? Então, assim, eu ia pra casa da Egla, eu vivia mais na casa da Egla, porque dentro de casa eu era abusada do meu padrasto, não tinha paz, não tinha sossego, sofria todas aquelas torturas que vocês já sabem. Então eu vivia muito na casa, porque na casa da Egla, ela tinha café da manhã, na minha casa não tinha. Ela comia coisa gostosa na janta, no almoço, na minha casa não tinha. O vô dela deixava nós comer pastel e sorvete à vontade. Olha que criança mais feliz que eu tava quando eu tava lá. Na minha casa não tinha isso, minha família não tinha condição disso. Então assim, nossa, eu pegava aquele tênis chulezento, corria atrás dela pela casa, esfregava o tênis na cara dela. Tadinha, Jesus. Oh, Deus, me perdoa, Jesus. Então, assim, e nós cresceu desse jeito, sabe? Uma infância maravilhosa. Tudo que uma fazia, a outra fazia. Nós tínhamos cabelo batendo pra baixo da bunda. Aí, porque uma corta, a outra corta. Cortou o Chanelzinho. Menino, só sei que foi uma infância tão boa. A Igla tinha tudo pra ser hoje, se ela estivesse viva, ela ia ser uma médica, eu tenho certeza, né? Ela tinha um irmão maravilhoso, como eu gostava do irmão dela, o Walter. Aí logo já veio o Henrique, que foi um bebezinho, nossa, muito, muito bonzinho. Então, assim, eu olhava pra família da Egla, pra vida da Egla, e falava, gente, é o sonho da minha vida, é o que eu queria pra mim, ter uma família estabilizada, um pai que me ama, né? Porque eu nunca tive um pai que presta na minha vida. Todo mundo sabe a história que eu tive com meu pai. Sabe, a família dela de Franca vinha pra Uberlândia, eles faziam festa, a mãe dela vivia fazendo, todo ano fazia uma festa top pra ela, convidava os amigos da escola, e tinha fartura, sabe? E tinha, nossa, era aquela vida assim que eu falava, gente, eu ficava mais na casa dela do que na minha casa, porque eu me sentia bem, o pai dela era uma pessoa muito boa. Eu vou contar, de todas as coisas horríveis que eu já vivi na minha vida, o pai dela foi um dos homens que se aproximou de mim, que nunca me fez mal. Sempre me tratou bem. Mãe dela era uma pessoa excelente, maravilhosa. Eu olhava e falava, que mãe. Gente, que mãe é essa? O vô dela, que gracinha. O irmão, gente, mas quando nós pegava fogo e brincava com esse irmão, era bom demais. Nós teve uma infância maravilhosa. E assim, na minha infância e na minha adolescência e na minha fase de juventude, até eu casar, nós tínhamos as panelinhas, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tinha a nossa panelinha, que é as nossas amizades que nós tínhamos na época. Que algumas pessoas morreram, infelizmente, né, por vários motivos. Algumas pessoas, infelizmente, não foi para um caminho bom, tá no mundo das drogas, vive mais preso do que livre, infelizmente, né? E algumas pessoas estão vivos, não estão presos, não estão no mundo das drogas, estão vivendo suas vidas, mas eu vou falar uma coisa pra você. Chegou um ponto na minha vida que eu cansei de andar atrás de amizade, porque eu penso assim, a amizade, quando ela é de verdade, verdadeira, ela é recíproca, né? A gente querer ir na casa da pessoa, a gente querer estar perto, estar junto, chamar pra sair, né? Conversar, WhatsApp, rede social, etc, né? Então, acabou isso. Hoje eu não tenho amiga. Hoje eu não tenho amiga. E a gente tinha, naquela época, uma panelinha de amizade muito boa.
né? Eu tinha a panelinha de amizade que andava com a Egla, que andava com o pessoal, tinha uma panelinha que era da escola do Eurico Silva, do Cadeião, que é do Parque São Jorge. Eu tinha amizade com um monte de gente assim, sabe? De andar junto, de dormir na casa uma da outra, de ir pros frevos junto, de fazer festa, de toda hora tá grudada, toda hora. Chega de tarde, tá lá na porta da casa uma da outra, que não aguentava ficar longe, sabe? Eu tinha essas amizades. Só que, infelizmente, cada um toca a sua vida, cada um segue sua vida, e eu não tenho mais essas amizades, porque eu cansei de correr atrás. Eu cansei de tentar ainda ser amiga, e eu percebi que eu era amiga sozinha, né? Mas, enfim, a gente fazia tudo junto, tudo grudado, né? Era uma infância, uma juventude maravilhosa. Mas aí, o que acontece? A Igla começou a ficar muito diferente, muito diferente. Andar com pessoas que não deveria andar, ter atitudes que não deveria ter, e escolher coisas que não devia, fazer coisas que não devia. E eu comecei a perceber que não estava certo aquilo. E ela não escutava a gente, ela sempre foi muito loucona. Ela quer fazer, ela vai lá e faz, né? E pronto. E tipo assim, foi numa fase, uma época que uma amiga minha, que era da Igreja Quadrangular, começou a me chamar para ir para a igreja. Ela ia, né, nessa igreja. Era meio bagunçada, ela ia pra igreja e ia pro frevo. Mas ela me ajudou e me mostrou ir pra igreja. Foi um dos primeiros contatos que eu comecei a ter, assim, com a igreja, com Deus e com a palavra e etc. Então, tipo assim, eu tava sendo convidada e levada e atraída pra fazer uma coisa, né, mais certa. E ela tava indo pro caminho totalmente errado. Começou a ter relacionamento homossexual, a usar coisas que não deve. Então, acabou que a consequência da vida, do dia a dia, e, tipo assim, a gente acabou indo devagarzinho, se afastando uma da outra. Aí, não que perdeu a amizade, a gente continuava ainda conversando, uma ia na casa, mas não aquela frequência, aquele negócio, aquela unha e carne, assim, sabe, que a gente era. E aconteceu que um dia, o irmão dela sumiu. E ele ficou muitos dias, eu acho, uns 14 dias, não lembro, na época. Ele sumiu. Todo mundo louco atrás dele. Infelizmente, acharam ele morto, né? Uma história bem triste, bem longa. E como eu não tenho prova, né, sobre os fatos reais dessa morte, eu prefiro não comentar isso aqui no meu vídeo, né? Porque é muito triste. Mas acharam ele morto, né? Infelizmente. E isso abalou a cabeça da mãe dele de uma forma que mãe que não fica, né, abalada, que a gente tem que buscar o filho em fase de decomposição. Foi muito triste, ele era um menino muito bom. Jesus tenha misericórdia, como aquele menino era bom, né? Como ele era estudioso, inteligente, esforçado, educado ao extremo. Gente, menino bonzinho demais. Gente, vai sofrer na baixa da égua quando a gente descobriu que esse menino... E a Egla entrou numa fase que ela ficou ainda pior nessa questão de ir pro mundo errado. E eu já tinha meus problemas pessoal dentro de casa, meus problemas emocionais, as coisas que eu vivia, tudo que foi a minha fase da minha vida aconteceu até os 17, 18 anos, aconteceu muita, vou falar na linguagem popular nossa aqui, muita desgraceira para uma jovem só. Aconteceu muita coisa num período de ano muito curto. E o que acontece? Eles não são da cidade de Uberlândia, né? Eles voltaram para a cidade deles. E com tudo isso, né, eles voltou para lá, a gente acaba, naquela época, por isso que vocês estão vendo no vídeo, eu não tenho muita foto com ela. Na realidade, as fotos que eu tenho com ela tá na casa da minha tia, e é foto impressa, aquelas reveladas. E nós éramos bem pequenos, porque naquela época eu não tinha condição de ter uma câmera. Celular eu fui ter com 18 anos, quando eu tive meu primeiro emprego, porque na minha época não tinha essa belezura de aprendiz, não, menor aprendiz, não. Ou você tinha 18 anos e ainda eles exigiam experiência, ou você tava lascado. Então eu fui ter meu primeiro celular, e nem foi com câmera, né? Foi aquele 3310, aqueles trem lá que todo mundo teve na vida um dia. Então, assim, aí eu não tenho eu não tenho foto com ela. No meu vídeo do meu aniversário de 15 anos, tem a gente lá. Tem vários de vocês lá no meu vídeo. Uma hora eu vou fazer um vídeo só pra repostar aquele vídeo lá. Ficou muito bom, muita lembrança boa. Tá um Walter lá, tem muita gente lá que infelizmente já faleceu, não tá mais aqui, né? Então, ela foi embora. E a mãe dela levou ela embora, a mãe dela entrou em depressão profunda, foi uma situação muito triste. E acabou que nesse período todo, eu também com todos os meus problemas, eu acabei
minha mãe me mandou embora de casa 14 anos, todo mundo sabe. E aconteceu muita coisa, eu tava muito envolvida nos meus problemas. E acaba que quando ela foi embora, na época ela foi embora, eu casei e também fui embora. Ela foi para uma cidade de São Paulo, eu fui para outra. E aí, como a gente não tinha celular, não tinha esse contato de internet, eu perdi o contato dela totalmente. Até que um tempo mais pra frente, eu já tava na igreja, firme na igreja, eu voltei a ter contato com ela. Achei ela. Na época era o tal do Orkut, né? E a gente voltou a conversar, eu achei tão bom, porque naquela época a gente já estava bem de situação, eu já tinha carro, né? Eu já tinha minha empresa, eu já podia falar assim, vamos marcar de se ver, tô com saudade de você, eu vou na sua cidade e tal. Só que eu percebi nas postagens dela e nas conversas dela que ela estava num mundo totalmente que não era o meu, sabe? E, tipo assim, foi muito triste pra mim. E mesmo assim, eu fiquei ainda um bom tempo tentando, mesmo com tanta indiferença, eu fiquei ainda tentando me aproximar o máximo possível. Me aproximar, mandava mensagem e falava do amor de Deus, do amor de Jesus, e sabe, assim. Só que, tipo assim, as coisas da vida vai acontecendo de uma forma que você às vezes perde o controle. Ela tocou a vida dela, ela não me dava mais moral, ela não mais conversava comigo como antes, eu senti que eu tava incomodando, sabe? Eu senti que eu tava sendo um fardo, tipo assim, que eu queria uma amizade e parece que ela tava em outro mundo, parece que eu era brega, paia, sem graça, careta pra ela, né? Ela queria tocar o foda-se, ela queria viver a vida dela daquela forma lá o tempo foi passando e aquela menina linda que eu conheci, que eu cresci do lado, que eu vi virando mulher, foi se tornando uma pessoa que eu não conhecia mais. E a gente acabou não conversando mais e eu acabei divorciando, depois de 14 anos casada, eu acabei divorciando e voltei pra minha cidade, né? Voltei pra minha cidade e aí o que acontece? Passou um tempo. Uma amiga nossa em comum mandou mensagem pra mim e falou assim, meu tio, alguma coisa assim, que é caminhoneiro, foi na cidade da Egla e ficou sabendo que ela suicidou. Menina, eu vou falar pra você. Até 2 anos atrás, falar desse assunto específico, eu não conseguia sair uma palavra da minha garganta. Uma palavra. Porque eu ficava muito mal. Porque na época que eu fiquei sabendo que ela tinha suicidado, ela já tinha suicidado, já tinha um tempo que a gente não conversava mais. Ninguém aqui de Uberlândia sabia disso. E aí a gente começou a postar nas redes sociais o luto, né? Por ela e todo mundo perguntando. Eu não sei até hoje, eu não consegui ter contato com a mãe dela. Fiquei até com vergonha. Fiquei sem graça de perguntar, sabe? De falar, porque eu não sei, eu acho que isso dói nela ainda. E naquela época que eu fiquei sabendo disso, eu tava muito ruim na depressão. Muito ruim na depressão, você não tem ideia. E numa época que eu tinha, sabe, há pouco tempo, perdido eu era líder de jovem. Eu era líder de jovem na igreja, líder de dança, né, líder de departamento de festa, eu que mexia com as festas, decoração das festas. Nossa igreja fazia muita festa. E nós tínhamos perdido um jovem, o filho da irmã Osana, novo, acho que ele tinha uns 17 anos, 18 anos. Ele suicidou. E ele ficou, a mãe dele cortou a corda e deu tempo ainda de salvar ele. Ele ficou 14 dias, eu acho, internado, entubado, né, em coma, no hospital. E a gente fazendo campanha, a gente orando. Eu passei uma fase que todos os dias eu clamava a Deus, pelo amor de Jesus, não deixe esse menino morrer. Porque eu acho que eu deveria ter falado mais de amor de Jesus pra ele. Eu acho que eu fiz pouco. Ele era minha ovelhinha, eu era líder dele de jovem. Eu falei, Jesus, aonde eu errei, pai? Porque eu comecei a me cobrar de uma forma que eu não tinha no momento estrutura para ter aquele fardo nas minhas costas, ser cobrada tanto daquela forma. Porque eu me senti muito errada. Eu me senti como se a morte dele fosse minha culpa.
Porque a gente tá ali para salvar a vida. A gente tá nessa terra, não eu só como líder de jovem, como uma pessoa de religião, como uma pessoa que vai na igreja. Você que não vai na igreja, você que não tem religião, você que não é líder de nada, que tá aí me assistindo, é sua responsabilidade também salvar almas, salvar vidas para Deus, para ir pro céu, tá? Livrar elas do caminho errado, falar do amor, né? Pregar o amor. E eu fiquei muito mal naquela época. Eu não tinha ainda nem me recuperado da perda desse jovem. Quando eu fiquei sabendo que ele não resistiu, que ele faleceu, eu fiquei muito ruim. Eu já estava ruim da minha depressão, com os meus traumas, os meus problemas. E ainda passei pela perda desse jovem. Aí, logo pouco tempo, eu recebi a notícia da Igla. Menina, você não tem noção de como eu fiquei ruim, de como eu fiquei mal. Eu não consigo, com palavras, te explicar como que eu fiquei mal, como que eu fiquei ruim. Aquilo ali me afundou mais ainda, aquilo ali me deixou pior. Porque eu fiquei pensando e lembrando de cada momento que eu vivi com ela. Você entende que ela foi a minha melhor amiga? Eu tenho certeza que se hoje ela estivesse viva e eu tivesse conseguido fazer as coisas da forma certa, porque a gente nunca imagina que a pessoa vai ser capaz de fazer isso. A gente vê a pessoa fazendo errado, a gente vê a pessoa indo para um caminho assim, a gente fala, a gente tenta ajudar, mas a gente acha que no momento certo a pessoa vai reerguer para a vida de novo, a pessoa vai dar um up, a pessoa vai ser curada, a pessoa vai ser liberta, a pessoa vai dar uma volta por cima e amanhã eu vou ver ela bem, ela postando na rede social, tá bem, ela linda e maravilhosa. Gente, a Igla era perfeita. Quem conheceu ela sabe. A bicha tinha umas par de coxa desse tamanho. Ela tinha um corpão, ela tinha um cabelo parecendo uma índia, pretinho. Vocês estão vendo aí nas postagens, nas fotos. Ela era perfeita, linda, linda, linda. Aqui nesse bar não tinha um homem que não achava ela linda. Não tinha um menino na escola que não tinha vontade de ficar com ela. Nós brincava, olha eu, minha inocência, eu era tão feinha, tadinha, judiação. Hoje eu sou linda. Hoje eu falo, eu sou uma mulher que arrebenta. Hoje eu sou linda, hoje eu me amo. Hoje eu tenho autoestima. Ah, se você não acha, se você não concorda, o problema é seu. Porque eu acho, né? Mas naquela época, gente, eu era feinha que dói. E nós falava que eu era a tiazinha. Não, tiazinha morena. Nós falava que ela era a tiazinha e eu era a feiticeira. Ou é ao contrário? Eu não sei, só sei que existia tiazinha feiticeira, uma era loira, outra era morena, nós falava que uma era uma e a outra era a outra. Nós achava que nós era desse nível. Ela era, eu não. Nós falava que eu era a Sheila Mello, do El Chan, e ela era a Sheila Carvalho, né, a morena. Nós tinha até, nessa época, nós tinha até fantasia, nós fez, costurou à mão, nós fez pra brincar, e nós brincava, falava que era isso, pra você ver tanto que ela era linda, ela era perfeita. Ela era linda de dar inveja em qualquer homem, mulher e tudo mais. Tinha mulher casada que tinha namorado e etc, que quando eu convidava ela pra ir nas festas, as mulheres ficavam de bico, achavam ruim. Aí hoje, eu era mais nova, não entendia direito, eu não namorava ainda, mas hoje eu entendo, as pessoas tinham medo de ter a presença da Igla perto, porque ela ofuscava as outras mulheres, tanto que ela era linda, tanto que a beleza dela era linda, e o coração dela ela era muito boazinha, muito humilde, gente. Aí quando eu fiquei sabendo disso, naquela fase que eu tava tão ruim, eu olhava pra mim e falava assim, quantas vezes eu, durante esses anos todos, lutando contra a depressão, quantas vezes eu chorava na minha casa sozinha, porque eu não tinha amigo, tá? Eu não tenho amigo, de verdade. E eu chorava na minha casa sozinha e eu só queria uma pessoa pra conversar. E eu fiquei pensando nela, eu falei assim, gente, quantas vezes ela poderia estar lá na cidade dela, desse jeito, né? Numa angústia, numa aflição, querendo tirar sua vida, e ela queria desabafar, queria conversar. E às vezes, porque uma coisa é mãe, uma coisa é pai, uma coisa é irmão, cada um tem seu tipo de amor, jeito de amar e de dar atenção. Eu tenho certeza que a família dela fez a parte deles. Eu tenho certeza que a mãe dela era maravilhosa, maravilhosa. Se um dia a gente fosse olhar para a mãe dela e falar assim, se a mãe dela errou em alguma coisa, foi de tanto fazer, de ter dado muito, muito amor, não ter deixado faltar nada, sabe? Porque a mãe dela foi maravilhosa, o pai dela era muito bom. Então, assim, não confunda vocês. O que você tem que fazer como papel de filho para sua mãe que tá com depressão, você faz pro seu pai,
né? Você faz porque o seu amor, sua atenção de filho, ele é diferente de um relacionamento, por exemplo, um namorado, um marido. Entendeu? Se você é um amigo, carinho, afeto, sabe, de amigo, aquela coisa de amigo, pai e mãe não supre, irmão não supre, relacionamento de namorado e marido não supre. Você foi colocar, por isso que Deus denominou cada papel amigo. Por isso que você precisa fazer seu papel de amigo. Entendeu? Por mais que a pessoa está sendo auxiliada e tem um amor e um carinho, o apoio da família, você como amigo tem que dar apoio. Entendeu? Seja para a pessoa do seu trabalho, seja para o seu amigo de infância, seja para a pessoa que mora seu vizinho. Se você tem um vínculo, gente, vamos ajudar. Até quem você não conhece, tá vendo que a pessoa precisa de ajuda, precisa de atenção, precisa de um ombro, precisa até mesmo ser levada a conhecer qual é o caminho de procurar ajuda, de pedir socorro, né? De fazer um tratamento. Ajuda, gente, ajuda. Porque eu vou falar pra você, naquela época, eu me crucifiquei demais, eu me cobrei demais, porque eu fiquei assim, gente, quantas vezes ela deve ter chorado, precisando de mim, que eu era a melhor amiga dela. Eu tava com os meus problemas também. Às vezes eu acho que ela nem sabe que eu tinha os meus problemas, sabe? Eu fico pensando assim, como o mundo é injusto, como as coisas são ruins. Porque eu acredito que se nós duas estivessem juntas, se nós duas estivessem perto, acho que uma ia dar força pra outra, você entende? Uma ia ajudar a outra, nós ia sair dessa junto. Porque hoje eu fico olhando pra mim, onde eu cheguei, que eu consegui vencer, que eu consegui chegar aqui, depois de tantos anos, uma mulher de sucesso, porque eu acredito que eu sou uma mulher de sucesso. Eu fico olhando e falo assim, gente, cadê ela? Cadê ela aqui, ó, aquela morena linda? Cadê ela, gente? Olha como ela ficou no fim da vida dela. Olha como ela estava, sabe? Eu não sei o que ela fez da vida dela, eu não sei o que ela tinha. Eu não sei como ela tirou a vida dela, eu não sei como foi os últimos dias dela, mas a última postagem dela no Face dela, ela postou que ela se tornou uma doadora de órgãos. Então ela já estava pensando o que ela ia fazer, né? E ela agradecendo a Deus todos os dias, a postagem dela, as últimas postagens dela, ela faz falta, muita falta. É muito difícil, porque hoje, por exemplo, quando eu olho pra minha vida, porque eu não consigo alimentar falsidade perto de mim. Se eu percebo que a pessoa é falsa, se eu percebo que a pessoa não gosta de mim de verdade, não me ama de verdade, não tem preocupação com a minha vida, que a pessoa realmente é recíproca, que eu percebo assim que realmente eu sou importante pra ela, que ela faz questão de me ter por perto, eu não consigo alimentar esse tipo de coisa, eu não consigo alimentar esse tipo de amizade. Você entende? Então hoje eu falo pra você, eu não tenho amigo, então eu sinto falta dela. Muita falta dela. Eu sinto falta porque eu acho que eu poderia ter feito mais por ela. Eu deveria ter, sei lá, eu não sei, pegar meu carro e ido lá, sabe? E não sei, eu não sei o que eu poderia ter feito, mas eu acho que eu poderia ter feito mais. Então, assim, Lander, por que você tá falando isso depois de tantos anos que a menina faleceu? Porque ainda me dói. E porque ainda eu vejo pessoas, né, morrendo. Porque não tem apoio, porque não tem amigo, porque as empresas se acham muito lindo, né? Ficar postando campanha em rede social, né? Para ganhar mídia, para ganhar moral, para mostrar para todo mundo que é uma empresa que se preocupa com a vida das pessoas. Mas infelizmente as empresas, na verdade, a maioria, não todas, existe uma pequeníssima exceção, mas a grande maioria não tá nem aí para funcionário, não tá nem aí. Se eles desconfiam que você é uma pessoa que tem problema emocional, que tem depressão, elas já te excluem. Primeira oportunidade, você vai ser o primeiro a ser mandado embora. A sociedade te exclui, a sua família te exclui, seus amigos te excluem, né? Então, assim, para vocês não carregar esse fardo, essa dor de você arrepender e de sentir culpado, de você sentir falho, porque se você gosta mesmo dessa pessoa, você ama mesmo essa pessoa, você vai sentir isso, você vai sofrer, você sabe quem tá precisando de ajuda, você sabe, você conhece, você ouviu falar, você tá perto, ou você tem conhecimento e não tá perto, mas você sabe quem é, ou às vezes é a pessoa que tá dentro do seu leito ali, ó, dentro da sua convivência, e você às vezes se omite. Mas às vezes muitas pessoas falam não sei o que fazer para não ter que ter a responsabilidade, o trabalho de fazer, né? Porque mexer com gente com depressão é difícil,
é complicado, é triste, dá trabalho. Não é assim, ó, no estalar de dedo, não é de uma hora pra outra, a pessoa não cura rápido, não é rápido. Então, assim, as pessoas não têm paciência. Então, é difícil pra você ajudar enquanto é tempo, pra você ser amigo enquanto é tempo, pra você dar valor enquanto é tempo. O tempo passa muito rápido. Então, aproveita os momentos com essas pessoas o máximo possível, porque o tempo não volta. Não volta. Eu espero que Deus recebeu a alma dela num bom lugar. Que Deus dê força para a família dela, que eu tenho certeza, eu só como amiga, eu sofro essa perda até hoje, imagina ela como mãe, né? Perdeu o filho dessa forma e depois perder a filha dessa forma. E é muito triste, né? Então, assim, e que você faça a sua parte, não julgue, porque essa questão de depressão pode ser você na pele, você na situação amanhã, vivendo isso, sendo vítima disso. Então não julgue, não fale mal, ajude, ame. Pessoa que tem problema emocional, ela só quer ser amada. Mais nada, ela só quer ser amada. Tá bom? Fica aí minha história, meu desabafo.